gente quiser ir mais profundamente na cozinha asiática, tem que ter um tom farejador um pouco mais insistente. Eu sou um artista de parede. Eu descobri que meu trabalho ele não funciona na página, ele não funciona na tela, ele não funciona muito menos na telinha do celular. A magia, como ela é algo muito intrínseco à nossa imaginação, ela reaparece como soluções assim, para um mundo caótico. Olá, boa noite. A série de TV Watchmen traz para as telas uma das histórias em quadrinhos mais icônicas de todos os tempos, não é, Didi? O romance gráfico foi escrito pelo Alan Moore e pelo Dave Gibbons na década de 1980. A série, na verdade, não é uma reprodução da HQ, e sim uma continuação. Mesmo assim, foi a melhor estreia da HBO depois de Westworld, com mais de 1,5 milhão de pessoas assistindo ao primeiro episódio. Que incrível isso, hein? A dica é do nosso colaborador Roberto Sadovski. People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice. A ideia de transformar o Watchmen em uma série de TV já foi uma coisa meio de hereges, assim, porque Watchmen provavelmente é a melhor história em quadrinhos de todos os tempos, né? Criada por Alan Moore e Dave Gibbons lá na segunda metade dos anos 80, e é meio que os livros sagrados dos quadrinhos. Tanto que a adaptação em cinema feita em 2009 por Zack Snyder tenta ao máximo reproduzir exatamente os painéis dos quadrinhos para poder criar um filme que, no fim das contas, meio que melhora com o tempo, mas não impressionou. Maybe someone's picking off costumed heroes. O Watchmen, a gente vê um mundo em que vigilantes fantasiados de fato existem e não tem superpoderes, à exceção de um, chamado Dr. Manhattan, que surge e muda o rumo da história, como, por exemplo, os Estados Unidos ganham a guerra do Vietnã. Esses vigilantes já são proibidos de agir por lei há muitos anos, né? Eles se escondem, eles não querem mais fazer por causa de protestos civis contra a presença de vigilantes. Só que um dos principais vigilantes, que é o comediante, ele é assassinado, e um dos que nunca parou de agir, que é o Rorschach, que ele é meio pirado, ele começa a achar que existe uma conspiração para matar ex-vingadores fantasiados. Na verdade, o que se descobre é uma conspiração muito maior. Who are you? Maybe, I'm Dr. Manhattan. He lives on fucking Mars. You curse too much. A série do Damon Lindelof, ela pega 30 anos depois, entendendo que o mundo mudou, mas ao mesmo tempo entendendo também que o mundo continua um lugar muito contraditório. Então nunca foi muito preto no branco. E talvez essa seja o maior elogio para Watchmen, a série, que o Damon Lindelof, ele não quis repetir o que o Alan Moore fez com Dave Gibbons. Ele quis traçar um novo caminho e uma nova história usando temas similares e, quando vocês assistirem a série, ver que alguns personagens também se repetem. There's a guy in my trunk. Delightful. Então eu acho legal quando a gente trata uma adaptação como, de fato, uma adaptação. É uma continuação mesmo, temática, espiritual e visual, usando os tempos modernos, usando o mundo contemporâneo como base para poder mergulhar de novo numa história fantástica. Então, o que a gente já viu nos episódios que já foram para o ar, e você tem que ficar ligado porque todo domingo tem mais, é uma construção de mundo muito meticulosa e muito sensacional também. Os novos personagens são tão incríveis quanto os personagens originais. Então eu gostei muito do que eu vi em Watchmen, eu estou muito ansioso para ver o fim da série e eu acho que a HBO vai ter um sucesso assim, estilo Game of Thrones, para poder de novo pegar esse lugar da cultura pop no mundo que a gente tanto gosta. Well, it looks like you got things under control here. Cool costume. Thanks.
E essa semana as bruxas estavam à solta para a comemoração do Halloween, mas é claro que elas não dão suas caras no dia 31 de outubro, né? As bruxas invadiram a cultura pop como um símbolo de poder do feminino, um poder que assusta. Na história da humanidade, mulheres insurgentes, incontroláveis, foram perseguidas e assassinadas, acusadas de bruxaria. E aí, o que você acha desse lookinho básico para falar de bruxaria? Pois é, o Metrópolis entrou de cabeça na onda das bruxas. Volta e meia, a gente sabe que a ficção se apropria desse imaginário dessas mulheres livres e cheias de magia. São livros, filmes, séries. Nesse momento, além da internet inteira estar numa febre de bruxas, a gente ganhou uma madrinha de responsa, Fernanda Montenegro. Xamã são os homens, as mulheres são as bruxas. Cláudia, esse fenômeno das bruxas como cultura pop é uma coisa recente ou é uma coisa que está presente na literatura, no cinema, na música há muito tempo? Olha, acho que funciona meio como onda, sabe? Tá presente há bastante tempo, né? A gente fala de bruxas desde pelo menos a Odisseia, somos fãs delas. Mas elas aparecem de vez em quando, assim, na nossa imaginação, especialmente no Ocidente, né? Uhum. Então você tem as bruxas muito ligadas, por exemplo, ao movimento feminista dos anos 70, 80. Você tem literatura mais antiga falando de bruxas também. Você tem os contos de fadas, que são universais. Você está sozinha, meu bem. Você falou da Odisseia. Circe foi um livro, eu queria que você contasse um pouquinho, foi o livro mais vendido ano passado nos Estados Unidos, é isso? Foi isso, e assim, foi um sucesso, né, da Madeline Miller, porque é a figura dessa bruxa que a gente sempre entendeu de uma determinada forma na Odisseia, e que agora tem mais camadas, uma história interna muito poderosa. E a Circe, na Odisseia original, ela funciona como essa tentação do Odisseu. Aquela mulher sensual, poderosa, mágica, que vai prender o nosso herói por anos a fio, porque ela é muito sedutora. A mulher sempre tinha esse papel como tentação para os heróis, para os grandes heróis do passado. E agora a gente está subvertendo isso. A Circe pode ser a nossa heroína. A fantasia, ela ganha camadas, ela ganha força quando o mundo está em crise de identidade, né? Tipo agora. Tipo agora. Então, as bruxas, elas vêm com esse poder, aparecem no Instagram, aparecem como ícones da figura da cultura pop também, porque a gente está num momento de instabilidade. Como é que você começou na bruxaria? Bom, eu comecei como na adolescência, né? Eu assisti os filmes de bruxos, Harry Potter, Jovens Bruxas, que é tipo referência de toda bruxa. Jovens Bruxas. Jovens Bruxas, né? Leve como pena, dura como tábua. Leve como pena, dura como tábua. Não acredito. Existe preconceito? Quando eu falo que eu sou bruxa, as pessoas já ficam, mas cadê a sua vassoura, né? E lá vamos nós! Existe essa conexão da mulher com o mundo natural, com os grandes mistérios, né? Que evoca mesmo essa ideia de que a gente é um pouco mágica, né? Mas não precisa ser necessariamente mágica, basta ser autônoma, né? Para ser uma bruxona. Na sociedade que nós estamos, a gente acaba tendo aquela coisa da resistência, né? Claro. Para conseguir se firmar, se impor. E a bruxa, né, se você for parar para pensar, você nunca vê ela sendo representada como alguém frágil. A Malévola, por exemplo, é parte desse processo de redenção, de enxergar a bruxa de uma forma mais humana, né? Porque quando a gente fala de mulheres poderosas, donas de si, que pensam com a própria cabeça, inteligentes, né? As bruxas são muito isso, né? Não dá muito para fugir disso. Então, talvez hoje a gente se identifique mais, né, enquanto mulheres, com as bruxas do que com as princesas, né? Mistress, I have a little bit of news. Don't ruin my morning. Ser bruxa é? Pra mim é maravilhoso. É cura, é resistência, como eu disse, é a força da mulher e aprendizado todos os dias.
prefiro ser bruxona, né? Do que ser princesinha. Viva as bruxas! Cunha, vamos naquele momento que a gente adora? Qual? Gastronomia, claro! Fome, me deu agora. Bom, hoje no menu tem culinária asiática, são pratos que misturam aí doce, salgado, sabores picantes, proporcionando uma comida muito perfumada. Delícia. Que delícia! Bom, agora, quem nos ajuda a desvendar melhor esses segredos é a nossa crítica gastronômica Luísa Fecarota. São Paulo abriga a maior colônia japonesa fora do Japão. Por isso que a gente tem uma cena de restaurantes japoneses fortíssima aqui em São Paulo. Se a gente fuçar um pouquinho, a gente também acha bons representantes chineses, alguns coreanos. Mas se a gente quiser ir mais profundamente na cozinha asiática, tem que ter um tom farejador um pouco mais insistente. Eu conheci outro dia o Thai San, um restaurante de cozinha tailandesa, numa área um pouco mais arisca da Liberdade. É um restaurante ultra simples, um salão com televisão ligada, novela tailandesa passando, às vezes uma música tailandesa e tailandesas também na cozinha. Existe aquele ritual asiático de colocar pequenas porções à mesa e você compartilhar um pouquinho de cada gosto. E eu identifico duas grandes potências nessa experiência. Uma delas é te transportar para as ruas da Tailândia. Na Tailândia, essa comida de rua é muito simbólica, é muito forte. E a outra é a capacidade de conjugar em uma só receita várias referências. Eu digo que é uma cozinha muito vibrante, porque ela tem salgado e doce, picante e ácido, quente e frio, esses vários contrastes em uma só receita. E resulta uma cozinha super rica, diferente do que a gente está acostumado e muito aromática, muito perfumada. O Mapu já é um restaurante mais jovial, agitado, que abriu há pouco tempo na Vila Mariana, com cozinha taiwanesa, que sofre influências do Japão e da China. É um restaurante tocado por mãe taiwanesa e filho, nasceu de um food truck e eles mantêm no restaurante o mesmo carro-chefe, que é um banh, aquele pão redondinho, arredondado, né? Bem macio, úmido, branquinho, feito no vapor, que aqui é recheado com uma barriga de porco carnuda, untuosa, essa gordura quebrada por uma acidez de uma conserva de mostarda, tem uma farofinha de amendoim e coentro para quem for de coentro. Minha recomendação é que vocês aproveitem para enriquecer o sabor e deixar a coisa mais provocante ainda com um molho de pimenta que eles fazem na casa, que combina missô e pimenta dedo de moça. O Banh Mi é uma casa vietnamita no Bexiga, numa rua residencial tocada por dois jovens, um vietnamita e um argentino. Os dois fazem tudo, compras, cozinham, fazem um atendimento que às vezes fica um pouquinho truncado. E essa cozinha a gente nota um uso muito intenso de ervas aromáticas, tem uma coisa de um frescor constante nas receitas. A gente nota também uma coisa dos ácidos, das conservas, então esse toque ácido que faz a gente salivar bastante. E a presença de um molho típico de peixe que tem um certo adocicado e serve de base para várias receitas. Outro elemento que se repete é o arroz, e só vem comprovar a influência chinesa nessa cozinha do Vietnã. Bom, ali o cardápio é curto, escrito à mão numa lousa, o atendimento é um tete-a-tete, então você tem que ter uma certa paciência e costuma ter fila, então o ideal é que você faça a reserva. Se bem que essa espera também faz parte do ritual, que é esse programa de visitar asiáticos alternativos em São Paulo. E os endereços dos restaurantes asiáticos desta reportagem estão nas nossas redes sociais. Aliás, você já segue o Metrópolis? Vale a pena, viu? No Instagram e no Facebook. E no próximo bloco, a gente te convida para um cinema ao ar livre, estilo drive-in dos anos de 1950. Mas antes, um passeio pelo mundo nas nossas dicas de exposições.
Prepare a pipoca, ligue o carro e se acomode no banco da frente. A dica agora é assistir a um filme no estilo das décadas de 40 e 50. Há 4 anos, o projeto Cine Autorama percorre cidades brasileiras, fazendo com que o público reviva essa experiência. A última parada do projeto foi no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. E o vídeo repórter Rodrigo Leitão esteve por lá. Estou achando mais interessante do que eu imaginava. Sensacional, tinha que ter todo fim de semana. Fiquei bastante curiosa para saber como que ergueriam a tela. Hoje a gente está aqui no Cine Autorama, que é um projeto que resgata o estilo de sessão drive-in, que foi esse cinema popular nos Estados Unidos na década de 40 e 50. Teve aí pelo Brasil, né, na década de 60 e 70, e a maioria deles acabou fechando, né? Só existe um drive-in fixo no Brasil atualmente, que fica lá em Brasília. Foi o único que resistiu aí desde a década de 70 até hoje. Então o projeto resgata esse estilo de exibição e essa história na cidade de São Paulo também. Eu achei o máximo, nunca vi nada parecido, né? Só no desenho dos Flintstones e fiquei empolgada para trazer as meninas. Uma tela inflável, né? De 14 por 10 metros e ela é de fácil transporte aí para onde a gente precisar ir. Porque o projeto é itinerante, né? Então a gente roda o Brasil, então a gente teve que pensar numa estrutura de fácil mobilidade, né? E diferente de como era antigamente também, que tinham as caixinhas do lado do carro, aqui a gente trabalha com transmissão FM, né? Então o público pode sintonizar o rádio e as crianças gostam muito também. É meio lúdico, né? Receber o áudio do filme ali direto no seu carro. Parece que eu estou voltando para uma época em que eu era criança, quando passavam esses tipos de filmes no drive-in. E a organização é muito legal. Eles colocam os carros mais baixos na frente, os mais altos para os lados, para não atrapalhar. Então é muito legal mesmo. Tem algumas curiosidades do projeto, né? A gente já fez mais de 100 eventos no Brasil inteiro, né? Então já aconteceram fatos inusitados, né? Já rolou até pedido de casamento aqui no Cine Autorama. A gente topou, participou e exibiu o pedido de casamento na tela. Vim com a turma toda? Vim com a turma toda. Vim com minha filha, meus sobrinhos e a esposa. Além de seguro, é um local que a gente fica confortável, pode trazer a família assim como eu trouxe a família. Um filme muito bom e tem que divulgar cada vez mais. Eu mesmo é a segunda vez que venho participar. Estou passando para todos os colegas, inclusive alguns que têm carros antigos também. O projeto é sempre gratuito, nós trabalhamos com leis de incentivo e marcas viabilizam que o evento seja democrático para toda a população, né? Aqui em São Paulo a gente tem o patrocínio da Uber através do PROMAC, que é a lei de incentivo municipal aqui da cidade. Você gostou? Essa semana o Cine Autorama vai chegar nas cidades de Franca e Bauru, no interior de São Paulo. E em dezembro, na Praia Grande, no litoral paulista. Programe-se. E no próximo bloco, o artista plástico Vic Muniz está bem enigmático na nova série dele que se chama Superfície, que está em cartaz aqui em São Paulo. A gente volta já já. Vic Muniz, uma nova exposição em São Paulo. Estamos de volta. Adriana, eu estou com uma dúvida desde a semana passada. Nossa! É verdade, olha. O artista plástico Vic Muniz, ele gosta de confundir os espectadores, né? Se for do Vic, pode apostar aí que você vai achar que é algo que geralmente não é. Eu não entendi. Você pode explicar? Mas você não gosta desse lugar assim que o artista coloca a gente assim em dúvida, quando você chega e descobre uma outra coisa? Gosto. Gosta? Mas ainda não entendeu. Não. Mas não é tão difícil assim quando você está de frente com a obra, né? Então o melhor mesmo é você passar na Galeria Nara Häusler, aqui em São Paulo, para ver bem de perto o que o próprio artista chama de exercício metafísico. É a exposição Superfícies. Tudo bem? Podemos rodar? Podemos, lógico. Vic Muniz, uma nova exposição em São Paulo.
Desta vez Vicky Muniz não usou alimentos, lixo, arame, nem imagens de revista ou qualquer outro material inusitado para compor as imagens de suas obras. Cada trabalho me permite aprender alguma coisa que eu possa utilizar no próximo. O meu trabalho está sempre lidando com formas de experiência não conclusivas, né? Você olha uma coisa e aquilo não é uma relação linguística convencional e que você tem um significado que te satisfaz imediatamente. Você vai ter, sim, um convite para interagir com aquela imagem de uma maneira mais profunda, mais imersiva. Na nova exposição, Superfícies, Vicky aproximou a fotografia e a pintura para criar imagens irreproduzíveis. Essas imagens, elas dependem da presença física do público, do espectador. Eu sou um artista de parede. Eu descobri que meu trabalho ele não funciona na página, ele não funciona na tela, ele não funciona muito menos na telinha do celular. E você tem que sair de casa e vir no museu ou na galeria e ter contato com uma imagem que ela tem propriedades físicas que você desconhece. É um processo quase nostálgico de recuperação da fisicalidade na imagem, sabe? A gente tem, nos últimos 10 anos, né, todo mundo tem uma câmera dentro do bolso e o processo da relação do indivíduo com a imagem, ele tem sido trivializado, banalizado. Isso porque justamente a imagem se tornou autônoma, ela não depende mais de um suporte físico para existir. A fotografia é muito importante, se tornou um veículo essencial da maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Mas da maneira como nós estamos fazendo agora, é insustentável, não tem, a gente está ficando cada vez mais distante desse mundo. Esta série ele começou pintando, depois fotografou as pinturas, manipulou as imagens, imprimiu, fotografou de novo. São fotografias que foram refotografadas diversas vezes, e aí no fim elas são apresentadas em diversas camadas fotográficas. Então você tem esse momento entre a tinta e a tela, né? Ele se expande tanto no tempo quanto no espaço, porque você vai ter sombras ali que elas são sombras de várias gerações que aconteceram em tempos diferentes e vai ter a sombra do presente também. A pessoa vai falar, é pintura, e não é fotografia. E sendo fotografia não pode ser abstrato. Porque se você fotografa uma coisa, aquilo deixa de ser abstrato, porque ela existe no mundo e aquilo é uma imagem. Então é uma exposição de pinturas abstratas que não são nem de fotografias e nem de coisas abstratas. É um trabalho super novo e eu estou muito curioso para saber o que as pessoas acham. O Metrópole se despede agora, mas não sem antes dar uma sugestão, uma dica do programa nestes tempos conturbados, para que a história não se repita como farsa. Para quem fala sobre o AI-5, o ato mais violento da ditadura militar, mas não sabe o que é direito ou nem tinha nascido nessa época, nós recomendamos o documentário da TV Cultura e da TV Câmara, AI-5, o dia que não existiu, em direção do Paulo Marcum, que está disponível de graça no YouTube. Informação contra a ignorância. Boa noite e amanhã a gente está de volta. Tchau.